Tá, e seguindo aqui, quando é que poderia ser um caso de requisição manifestamente ilegal? O que vocês me diriam? Um caso, por exemplo, de ação penal pública condicionada à representação da vítima, que é o próximo item que a gente vai estudar depois do inquérito, ação penal. Então, uma ação penal que dependa da manifestação da vítima e cuja manifestação não tenha vindo, né? Então, não posso instaurar inquérito policial numa situação onde a vítima não autorizou, onde não há manifestação da vítima no que diz respeito à representação, tá? Seria uma hipótese. E uma segunda hipótese que também acontece com frequência, mas que não diz respeito exatamente à ausência de pressuposto aí de condição de procedibilidade para inquérito ou para ação penal, é o entendimento do Supremo no que diz respeito à denúncia anônima, tá, pessoal? Denúncia anônima não é considerada pelos tribunais superiores como algo que justifique a instauração do inquérito policial. Então, se o MP recebeu uma denúncia anônima ou a própria polícia recebeu uma denúncia anônima, com base em denúncia anônima, não está autorizada a instauração do inquérito policial pela autoridade policial. Então, se for uma requisição com base numa denúncia anônima, a autoridade policial não vai instaurar inquérito e vai fazer o quê? Vai realizar diligências preliminares para verificar a verossimilhança, a possibilidade dessa denúncia anônima ser procedente efetivamente para depois disso sim instaurar um procedimento policial de investigação. Por quê? Porque senão seria muito fácil, né? Qualquer pessoa sob o abrigo do anonimato faz uma denúncia contra alguém e a pessoa de uma hora para outra se vê indiciada, né? Ou mesmo suspeita, envolvida num inquérito policial, né? Com base em algo que é, a denúncia anônima é algo unilateral que pode ser usado muitas vezes para prejudicar, meramente para prejudicar alguém, tá? Então, essas situações aí que envolvem a questão da requisição, tá? O inciso 3 vai falar que a autoridade policial também incumbe cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, tá, pessoal? Então, tem mandado de prisão aberto e incumbe a autoridade policial, evidente que não pessoalmente, mas através dos seus agentes policiais, determinar o cumprimento, né, desse mandado de prisão expedido, tá? Hoje mesmo a Polícia Civil de Passo Fundo fez uma operação para recapturar os indivíduos que foram soltos por decisões da VEC de Passo Fundo, foram postos em liberdade em razão da pandemia, daquela orientação do CNJ, e eles foram pegos descumprindo essas medidas, foram denunciados no sentido a autoridade policial fez a denúncia na VEC, que foi fiscalizar os locais onde esses indivíduos deveriam se encontrar, e eles casualmente não estavam nesses locais, então foi denunciado a VEC, a juíza, uma juíza da VEC, e a juíza revogou então esses benefícios a uma série de indivíduos, e aí cabe então essa recaptura, né, esse cumprimento desses mandados, quaisquer que sejam eles, de prisões expedidos pelas autoridades judiciárias, incumbe à polícia judiciária, tá? Através da autoridade policial, que vai ser quem vai determinar a tomada dessas providências e vai ser também quem vai responder por elas, tá? No mesmo sentido, vai caber cumprimento de mandado de prisão por sentença penal condenatória com trânsito em julgado ou de outras prisões cautelares, tá? Também ali no inciso 4 vai dizer, representar acerca da prisão preventiva. Incumbe à autoridade policial representar acerca das prisões cautelares, tanto a preventiva quanto a prisão temporária, que é uma prisão que afeta exclusivamente ao inquérito policial. Só vai ter cabimento prisão temporária, e para quem quiser anotar aí o número da lei da prisão temporária, é a lei número 7960 de 89. Então, lei número 7960 de 89, lei da prisão temporária, só cabe prisão temporária durante o inquérito. Encerrado o inquérito, não é mais possível esse tipo de prisão, mas tão somente a prisão preventiva, que está lá nos artigos 212 e 213 do CPP, tá? Então, incumbe a autoridade policial representar
por essas prisões aí. A prisão preventiva, que está no CPP, e a temporária não está escrita aí no artigo 13, porque não está no CPP, está numa lei especial, então por isso que ela não vem elencada aí no artigo 13, ok? Dito isso, pessoal, vou passar para o artigo 13A, tá? O artigo 13A vai dizer o seguinte, é um artigo que entrou em vigor, foi modificado em 2016 pela Lei 13.344, e ele altera aí o Código de Processo Penal, reportando o Código de Processo Penal ao Código Penal, que também foi alterado, tá? Então, vamos lá. Nos crimes previstos no artigo 148, quem é que lembra o que era o artigo 148? Era o crime de sequestro ou cárcere privado, artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos, e aí tinha os parágrafos 1º e 2º aí do artigo. Mas então, no caso do artigo 148, do 149, quem é que lembra o que era o 149? O 149 era a redução à condição análoga à de escravo do indivíduo, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de da pena correspondente à violência, tá? Tem parágrafo 1º e 2º também. E aí já na sequência segue o 149A, que é o tráfico de pessoas, que diz: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de 1. Remover os órgãos, tecidos ou partes do corpo, é aquela traficância de órgãos e tecidos, né? 2. Submetê-lo a trabalho em condição análoga de escravo. 3. Submetê-lo a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal ou, por fim, exploração sexual. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, e tem também 2 parágrafos aí nesse tipo penal. Então, na hipótese do artigo 148, 149, 149A, e agora vem o 158, parágrafo 3º, se vocês lembram, o 158, parágrafo 3º, fala da extorsão aliás, qualificada pela lesão corporal grave ou morte da vítima. Então, extorsão qualificada é um dispositivo que foi alterado em 2009, mas então também esse dispositivo. E no artigo 239 da lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, vamos olhar lá, artigo 239, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, tá? Que é aquele tráfico de criança, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Tem um parágrafo único que diz se dá violência, se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, vejam bem, marquem, eu fiz questão de ler esses dispositivos, porque ninguém vai dizer para vocês, na hipótese do artigo 148, vai dizer o artigo, vai perguntar verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Quais são os artigos? Extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, no 148, redução à condição análoga de escravo, no 149, tráfico de pessoas, no 149A, extorsão qualificada por lesão corporal grave ou morte, no 158, parágrafo 3º, e essa forma aí de venda de criança, adolescente, do 239 do ECA. Nestes casos, segundo o artigo 13A, o membro do MP ou o delegado de polícia poderá requisitar, tá? Ou seja, a autoridade policial também tem poder de requisição de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Dados ou informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Não estamos falando de interceptação telefônica, estamos falando de dados cadastrais, tá? Ou informações provenientes de quaisquer cadastros, envolvendo tanto a vítima quanto eventuais suspeitos. Parágrafo único diz:
A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, então a autoridade policial faz a requisição, essa requisição tem que ser atendida em 24 horas, mas deve conter o nome da autoridade que requisitou, obviamente o número do inquérito policial instaurado para apuração de algum daqueles crimes previstos no 13A, e inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, tá? Qual é a delegacia que está investigando esses crimes envolvidos aí no artigo 13A, tá? Vou fazer uma pausinha, na sequência eu explico.